que eu falei? Que eu ia falar aquele negócio de enunciado e enunciação, né? Pois bem, gente, isso são só dois conceitos que vão nos ajudar aqui a entender o livro. Quando nós falamos em enunciado, um enunciado, ele remete, do ponto de vista discursivo, a tudo aquilo que de alguma forma já foi dito, repetido, que possui uma história, uma ordem de elaboração, normas de disposição ali dos caracteres, que permite a identificação com uma tradição, uma história. O enunciado é isso, que tem uma história, né? Quando você tem o enunciado, ele se relaciona a toda uma outra série de enunciados que já existem, né? Quando nós falamos em enunciação, a enunciação ela diz respeito ao momento de atualização, digamos assim, do enunciado no presente ali da enunciação mesmo, quando você vai falar. Tudo aquilo que você vai falar, que você vai enunciar, você está presentificando de alguma forma enunciados que já possuem uma tradição. Se você não fizer isso, de alguma maneira ou de outra, você vai estar falando grego, entendeu? Então, se você chega, por exemplo, numa escola, ali numa aula de matemática, e você começa a, sei lá, enunciar coisas, começa a ler um poema, alguma coisa ali, você está enunciando, digamos assim, naquele ambiente, coisas que não tem nada a ver com aquela tradição, com aqueles enunciados próprios da matemática. Portanto, a sua comunicação ela vai se tornar de alguma forma inviável, né? Mas vejam que é um jogo constante, porque assim, nós temos enunciados, nós enunciamos a partir daqueles enunciados que nós já conhecemos, mas nós atualizamos esses enunciados. E muitas vezes nós somos capazes de produzir outros enunciados que vão gerar novas tradições, certo? Então, é um jogo constante do enunciado e da enunciação, né? Por que esses dois conceitos são importantes? De enunciado, aquilo que já tem uma história, que tem uma tradição, e esse momento da enunciação, esse momento que você vai se comunicar efetivamente, se valendo dos enunciados. Por quê? Porque, como eu disse, o que o Foucault está falando nesse texto dele, A Ordem do Discurso, é sobre a rarefação do discurso, aquilo que asfixia o discurso, que torna o discurso inviável, ou seja, é uma quantidade tão grande de normas, de regras, de rituais, de disciplinas que você tem que seguir para minimamente poder efetuar ali o seu discurso, para enunciar alguma coisa, você está tão preso a outros enunciados, a uma tradição, que o discurso fica rarefeito. E o Foucault, já no início do livro, ele vai, ironicamente, falar justamente disso, porque imaginem, Foucault está chegando ali no Collège de France, né? Uma das instituições de ensino mais tradicionais da França, que já passaram pessoas assim, grandes pensadores de diversas áreas do conhecimento. Ou seja, tem uma tradição ali nas costas do Foucault, uma tradição enunciativa de como se portar ali no Collège de France, de qual tipo de argumento usar, qual método de pesquisa usar. E ele está chegando ali com a sua mochilinha ali para dar a sua aula inaugural. E ele vai justamente dar uma aula para falar que essa tradição enunciativa, que inclusive faz parte do próprio Collège de France, ela asfixia o discurso. Então vejam o que ele diz já no início do texto, e aqui finalmente nós vamos entrar na ordem do discurso, né? Ele vai dizer o seguinte: imaginem, né? O Foucault ele está lá com a sua ali na tribuninha, ele vai falar ali para os senhores professores, doutores ali no Collège de France, e ele diz: vou encarnar aqui o Foucault. Eu não queria ter de entrar nesta ordem arriscada do discurso. Não queria ter de me haver com o que tem de categórico e decisivo. Gostaria que fosse ao meu redor
como uma transparência calma. Vejam essa palavra, transparência, né? Uma transparência calma, profunda, indefinidamente aberta, em que os outros respondessem à minha expectativa e de onde as verdades se elevassem uma a uma, eu não teria senão de me deixar levar nela e por ela como um destroço feliz. Ou seja, ele não queria ter que ter o quê? Justamente toda essa carga enunciativa que vem de trás dele, que pesa sobre qualquer pessoa que está totalmente institucionalizada ali na frente de todos os professores, senhores, doutores excelentíssimos do Collège de France, né? Ele queria poder, de alguma forma, enunciar ali, sem ter que recorrer a essa carga pesada do discurso. Mas aí vejam o que ele diz, né? Ele dizendo ironicamente. E a instituição responde. Qual é a instituição? O Collège de France. O que a instituição responde? Você não tem que temer começar. Vai lá, Foucault. Não tema começar. Estamos todos aí para lhe mostrar que o discurso está na ordem das leis, que há muito tempo se cuida de sua aparição. Ou seja, há muito tempo se cuida da aparição do discurso, que ele não pode aparecer de qualquer forma. Ele já tem que aparecer segundo alguns moldes. Que lhe foi preparado um lugar que o honra, mas o desarma. E que, se lhe ocorre ter algum poder, é de nós, só de nós, que ele lhe advém. De nós quem? Da instituição, né? Ou seja, de onde vem esse poder? Da instituição Collège de France. E que o Foucault não precisa se preocupar, então, ali naquele momento da sua aula inaugural, porque de alguma forma ele pode recorrer a esse discurso que já está na ordem das leis, né? Mas é justamente disso que o Foucault quer escapar, né? Da ordem do discurso. O discurso que já foi enunciado, que tem normas de disposição muito específicas, e eles vai então ao longo desse texto se referir justamente a todas essas, não todas, né, mas ele vai dar exemplos de várias ordens, regras e disciplinas do discurso que asfixiam, que fazem com que uma pessoa, por exemplo, que vá enunciar alguma coisa ali no Collège de France, já tenha que seguir uma certa cartilha, alguns rigores, alguns rituais, inclusive, para que, que ele tenha a mera possibilidade de enunciar ali, certo? Fala pessoal, meu nome é Guilherme. Caso vocês tenham gostado desse vídeo de cortes, eu vou deixar o conteúdo na íntegra aqui na descrição para vocês acompanharem. E também, caso vocês tenham gostado, peço a gentileza de deixarem um like, um comentário, para vocês se inscreverem aqui no canal e, se possível e se quiserem, compartilharem esse conteúdo. Isso ajuda bastante o canal a crescer e atingir um público um pouco maior que gosta de ciências humanas. Valeu, gente. Agradeço aí pela atenção e a gente se vê num próximo vídeo aqui no Delongas.